Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Eu sei que é um assunto que a gente já conversou aqui, mas é sempre muito atual discutir. Afinal, é com a cabeça que se planeja tudo o que acontece na vida. E quem veio conversar comigo nesse programa sobre isso, esse assunto, foi a Catarina Bogeia, que é psicóloga e psicanalista, e tem uma plataforma bem interessante, Saúde Mental para Todos. Bom dia, Catarina. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Saúde mental, quando a gente fala, vamos cuidar da saúde mental, Catarina, a gente está falando exatamente de quê? É muito importante que a gente cuide do nosso psiquismo, da nossa saúde de uma forma geral. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de poder ter desejo sobre a vida, de poder estar movimentado sobre a vida, de ter vontade de se relacionar com as pessoas, de trabalhar, ter vontade das coisas no geral. A psicanálise ela trabalha com o conceito de desejo. Então, uma pessoa que está com uma saúde mental interessante, uma saúde mental saudável, é quando essa pessoa ela está desejosa diante da vida, quando ela está movimentada. Quando ela tem objetivos. Exatamente. É isso, objetivos. Para você ter objetivo, você precisa estar entusiasmado com alguma coisa. É uma ótima palavra. Acho que você precisa estar entusiasmado, você precisa estar animado para desejar as coisas, para correr atrás das coisas. Mas e quando a gente deseja, quando a gente tem vontade, quando a gente não consegue chegar até lá? Quando a gente não consegue se movimentar até lá? Exatamente. Muitas vezes nesse cenário é comum que a gente esteja paralisado em casos de depressão, em casos de grande ansiedade. Agora a gente está vendo o Brasil no ranking de país mais ansioso do mundo e também entre uns dos países mais deprimidos do mundo. Então é comum que a gente veja pessoas paralisadas, pessoas que não estão entusiasmadas, como você falou. Mas o que leva a isso? A gente, por exemplo, a gente imagina o Brasil. O Brasil é um país solar. A imagem que se tem de gente bonita, de gente alegre, cheio de vida, todo mundo na praia, todo mundo correndo. Essa imagem lá fora que se tem. Aí você me vem com essas estatísticas que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos mais deprimidos. Sim. O que pode levar a essa situação, Catarina? No Brasil, acredito que tenha muito a ver com a nossa cultura, com um perfeccionismo. Sabe quando a gente fala que no Brasil, que o Brasil tem o diferencial de ser extremamente perfeccionista? Perfeito, todo mundo lindo. Exatamente, que a gente vai para países estrangeiros e que é comum que reconheçam a gente como pessoas muito perfeccionistas. Então, pode ser que tenha a ver com isso. E claro, com outras coisas, né? Que a gente vai precisar de muito estudo para entender por que no Brasil a gente está com esses dados, mas também é um país que se trabalha muito, que tem justamente uma alta exigência quanto à questão do trabalho, quanto à questão estética. O Brasil é um país que se importa muito com a beleza e com tantas outras coisas, né? Com como se colocar diante do mundo. Interessante isso aí. A cobrança, a exigência, Exato. que tanto a gente faz da gente, como os fatores externos também. O mercado de trabalho te cobra você ser excelente profissional, o lar te cobra você excelente mãe, o meio social te cobra você ser perfeita, ter curvas bonitas, ter aquela beleza padrão. Quando a gente não alcança isso gera frustração que pode nos levar àquela outra situação. Exatamente. Gera uma grande frustração com a sua própria imagem. Então, eu acredito que o Brasil ele seja um país que se importa muito justamente com essa imagem, com o que vai passar para o outro, com como vai se relacionar com o outro, com como esse outro vai se sentir diante da gente. Então, quando a gente pensa que o outro não vai estar satisfeito com a nossa imagem, ou quando a gente mesmo não está satisfeito com a nossa imagem, é muito comum que a gente se frustre e estava até falando ontem sobre os processos de luto, que é comum que a gente entre num processo de luto com a nossa própria imagem, ou seja, o luto não é só sobre a morte, né? Mas também muitas vezes quando a gente está passando por um período de perda e às vezes de se desidentificar consigo mesmo. Ou seja, quando você queria ser de uma maneira e não está conseguindo ser, quando você queria se relacionar com uma pessoa e não consegue se relacionar com aquela pessoa, quando você queria ter um determinado corpo e não consegue ter, queria ter um determinado emprego. Agora eu vejo que é muito comum as pessoas falarem, eu esperava chegar aos 30 anos com muito sucesso. Sim, e as coisas mudaram, ainda data ao sucesso, né? Data. Exato. E aí a gente chegou aos 30 e não tem nada disso. Exato. E aí se frustra. Isto frustra. Para lidar com essa frustração,
O que é necessário? Você reconhecer que não chegou? Com certeza. Você aceitar? Com certeza. O que faz a gente passar por esse caminho mais escuro, vamos dizer assim, que as coisas não deram como a gente pensava? Com certeza. Informação é uma coisa extremamente importante. O que a gente está fazendo aqui agora é extremamente importante porque muitas vezes é comum que as pessoas estejam, por exemplo, aos 30, aos 40, porque cada idade, cada período da vida justamente vai ter suas próprias especificidades quanto a isso, suas próprias elaborações ali de mudanças e de processos de luto, né? Exatamente. Né? Então, é importante que as pessoas estejam cientes que essas mudanças, que essas exigências, elas levam junto, carregam junto justamente processos que muitas vezes são dolorosos. E é importante que, sabendo disso, sendo informado disso, estando ciente disso, a pessoa possa perceber se está muito paralisada, se está muito cristalizada diante desse sofrimento, se está pouco desejosa, pouco entusiasmada com as outras coisas, sem conseguir, talvez, elaborar processos de saída, de construção, de criação de coisas novas. Porque o processo de luto, ao mesmo tempo que ele vai dizer de uma perda de algo anterior, ele dá espaço para que você construa outras possibilidades de vida, outras possibilidades de ser. Mas aí também, para a gente chegar nesse nível, essa informação chegar para a gente aproveitar, a gente tem que ter consciência e aceitar. Exato. Que, vamos dizer, que falhou. É uma palavra pesada, né, nesse processo. Que falhou, que a gente não chegou aonde imaginava, mas que a gente está vivo. Mas quando a gente não aceita essa situação, exato, e aí a coisa pega. Exato. A psicanálise, ela trabalha com o conceito de castração, que quer dizer exatamente disso, dessa dificuldade da gente lidar com a própria falta, dessa dificuldade de aceitar que a gente não consegue tudo, a gente não pode tudo, que não está nessa ordem do eu quero, eu posso absolutamente tudo. Não. É porque meteram na cabeça da gente meteram que na cabeça da gente. Eu posso. Querer é poder. Exato. Então, se eu quero, eu posso. Exato. E tá na moda essa frase, né? Tá na moda, né? Eu quero, eu posso. E aí quando a gente cai, não pode. Faz Exato. o quê? Nem tudo a gente pode. Muitas coisas sim, muitas coisas estão ao nosso alcance, mas nem tudo. E é importante que a gente consiga trabalhar esse nem tudo. Nem tudo para poder lidar melhor, ter uma maior flexibilidade com a frustração. Porque se a gente está pouco flexível com a frustração, a gente vai ter uma vida de maior sofrimento ainda. É verdade, com Quanto certeza. mais a gente tem dificuldade de entender que a vida implica perdas, implica dificuldades, implica desencontros com as relações, com os outros, implica muito trabalho para ter que ainda assim se relacionar, ainda assim buscar. Se você não aceita isso, fica muito mais difícil. Pois é, porque meteram na nossa cabeça desde cedo que a gente foi feito para conseguir sucesso, para ser bem-sucedida, para ser tudo o que a gente quisesse. Aí quando não dá, a gente entra nesse processo. E como fazer, Catarina, para ajudar as pessoas que de alguma forma passam por um processo desse, mas também passam pelo processo de negação e que se a gente chegar perto diz assim, não é bem assim como você está vendo, eu estou ótima. E aí, como a gente ajudar quem diz que está ótima mesmo não estando? A questão é que, como é que faz, né? Eu acho que a pergunta é de milhões agora, porque as pessoas precisam, por elas próprias, quererem lidar com essa frustração, quererem buscar ajuda, fazer algo com isso, porque muitas vezes elas só conseguem perceber que a coisa está realmente complicada e difícil quando já estão num grau de adoecimento muito grande. Ou seja, de fato, quando já tem ali uma inibição diante da vida, que já estão paralisadas, que já estão num quadro de depressão, em que não conseguem sair de casa, em que não conseguem trabalhar, que não conseguem se relacionar. E é muito difícil perceber e poder ir lidando com essa frustração quando ela está em períodos iniciais, em períodos em que é do dia a dia. Ou seja, poder lidar com as dificuldades da existência, que existe para qualquer pessoa. Olha, esse assunto é tão complicado, gente, que a gente vai fazer uma pausa agora, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pouquinho, reabastecer as baterias e voltar para conversar sobre isso. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre saúde mental com a psicóloga Catarina Bogé, a gente falando nas dificuldades de aceitação de fracassos. Fracasso é uma palavra pesada demais, né? Sim. Mas quando a gente entende o fracasso também pode ter um lado bom, Catarina? Claro que pode, porque ele faz parte da vida. Porque a gente fracassa em muitos momentos e, como você falou, é uma palavra muito pesada, mas é uma palavra que a gente poderia inserir no nosso vocabulário, inserir no nosso dia a dia, como uma coisa que justamente é humana.
Então, se a gente entende que essas perdas, que as frustrações fazem parte da vida, a gente fica com maior possibilidade, com um cenário muito mais amplo para poder aceitar, se relacionar com o mundo e com as pessoas. É muito comum, Elda, que a gente veja agora, atualmente, as dificuldades das relações, a dificuldade das relações amorosas. Isso mesmo. Então, a gente vê que as pessoas elas estão extremamente intolerantes. Isso, eu falei essa palavra, intolerantes. Intolerantes. Mas a intolerância é uma coisa de agora, é moderna, porque a gente vê a intolerância agora no nível tão exacerbado que a gente fica pensando, como é que a gente vivia antes, que não tinha essa intolerância toda. Parece que tudo gera na gente uma frustração tão grande que a gente tem que botar tudo para fora. Exato. Mas esse é um processo moderno, é um processo de agora, ou sempre existiu e a gente não percebia, Catarina? Eu acredito que ele esteja em grande crescimento. A intolerância uns com os outros, consigo mesmo, como eu falei. Com a gente. Porque não é só a intolerância e a frustração que não se aceita com o outro, mas às vezes com a própria imagem. Muitas vezes isso é projetado no outro, ou seja, algo que você não aceita em si mesmo, algo que você não tolera em si mesmo e por isso não consegue tolerar no outro. Então eu acredito que tenha muito a ver também justamente com essa fixação numa imagem do eu. Acho que cada vez mais no Brasil e no mundo a gente está caminhando para essa fixação nessa imagem do eu. O eu... sou mais importante do que tudo. Exato. Tudo gira em torno de mim. Exato. Como essa instância psíquica, assim, dessa imagem que a gente quer ter e que não quer que haja furos, que não haja nenhuma quebra. Eu sou essa pessoa e que ninguém chegue perto de mim. Eu sou isso. Todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. O pior é que a gente repete muito, né? Exato. Eu sou desse jeito, você que me aceite assim. Exato. Mas essas frustrações, quando elas saem desse lance mais mental, dessa coisa toda, e que ele parte para o dia a dia, depois vamos pegar o trânsito, que é a coisa mais simples e corriqueira da nossa vida. Exato. Uma intolerância no trânsito, ela pode ter um desfecho tão grave quanto uma morte. Exato. Nesses casos, quando a intolerância é quase coletiva, apesar de partir do eu, como é que se faz? O que a psicanálise e a psicologia podem trazer para a gente dizer, a gente tem um ponto bem ali que a gente pode se segurar para ver se essa situação não descamba para uma coisa pior ainda? Eu acredito que seja um trabalho que a gente pode pensar de forma cultural e aí a gente vai precisar de políticas públicas que enfrentem essas questões do trânsito, que é uma questão gravíssima que a gente vê no Brasil, no mundo no geral, mas aqui no Brasil de uma forma bem complicada. E então, também de forma individual, como você me perguntou, como é que a gente faz então para se segurar quando a gente está ali muito estressado? Eu acredito, Elda, que tenha que ser um trabalho individual a longo prazo, não somente sobre o trânsito, mas justamente sobre poder lidar com isso que sai do nosso controle, porque a gente está vivendo em períodos em que a gente está constantemente estressado, constantemente nos nossos limites e constantemente sem conseguir lidar com a falta de controle, com o que sai do que a gente espera. O que sai do nosso controle já nos frustra e leva a uma reação de quem por acaso provocou isso. Exato. E aí ficam as duas pessoas ali. As duas com razão e as duas sem razão. Exatamente. Exatamente. Políticas públicas. O que tem sido feito, na sua opinião, aqui, para que a gente bote a saúde mental como uma coisa tão necessária quanto qualquer outra disciplina, quanto qualquer, eu falo já nas escolas, como um atendimento prioritário também na saúde pública. A gente tem andado nesse caminho de priorizar a saúde mental? Eu acredito que sim. Ontem mesmo saiu uma notícia de que a ministra da Saúde, ela está investindo muito na saúde mental agora, acabou de fazer um grande investimento a nível nacional. Então, eu acredito que seja uma pauta do momento, assim. Eu acho que depois da pandemia a gente viu os índices aumentando de adoecimento psíquico e depois disso, posteriormente a isso, ficou muito claro que é urgente que a gente invista tanto em políticas públicas, tanto o setor público invista nisso, quanto pessoas físicas, pessoas que a gente possa, como profissionais, eu como psicóloga, também tenha um papel de atuação ali diante desse adoecimento coletivo. Coletivo, é verdade. E quem já aceitou, eu tenho um problema mental, eu preciso cuidar da minha saúde, ele vai ter um acesso fácil hoje ao tratamento, ao acompanhamento nesse processo de recuperação? O que acontece? A gente vê, então,
um sistema de saúde que está público, que está sobrecarregado, e um sistema de saúde privado que muitas vezes é inacessível para a população. Infelizmente. Então, independentemente de que os valores estipulados pelo Conselho Federal de Psicologia sejam congruentes no sentido de valorizar a profissão de um psicólogo, de uma psicóloga, a gente tem um cenário em que não fica compatível o valor dos psicólogos, das psicólogas, do trabalho exercido com a realidade da população brasileira. Então, a gente tem uma realidade de uma população brasileira que sobrevive com um salário mínimo, com em torno ali, uma renda mensal familiar em torno de R$ 1.400. Paralelamente, a gente tem um cenário em que se cobra, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, R$ 200 por sessão. Então, como é que essa família que sobrevive com esse salário mínimo vai poder arcar com os custos de um atendimento particular de psicólogos? E dizendo novamente, claro que isso está condizente com a valorização do psicólogo. A gente entende a valorização do profissional e entende a necessidade do paciente. Exato. As duas pontas é que não estão batendo, né? Exato. Então, uma lá em cima, uma lá embaixo. Exato. E aí entraria o poder público, vamos dizer, como o terceiro setor nesta balança que a gente não está fechando, para fazer essa mediação entre quem não tem e entre quem pode e quem precisa. Exatamente. Isso não está sendo feito nesse momento ainda. A gente ainda não tem esse fechamento dessa balança muito bom, né? Está sendo feito, né? Tanto que falei justamente que a gente até viu a notícia ontem, né? Do grande investimento em saúde mental. Mas a questão é que o setor de saúde pública está sobrecarregado. Então, não vai conseguir abarcar toda a população. E talvez nem grande parte da população. Então, as pessoas precisam de psicólogos, precisam de psiquiatra, precisam de outros espaços terapêuticos também e não conseguem. Aí vamos dizer, quando você diz que eu preciso de um atendimento psicológico, eu preciso de um atendimento psiquiátrico, às vezes é visto, não sei se eu vou falar besteira, mas vou falar, é visto como uma frescura. Sim. Sim? Você precisa de atendimento, sabe que você está louco? Sim. Você precisa disso por quê? Daí vai um certo receio de procurar esse tipo de profissional, com medo também do que pode ser de uma estigmatização. A imagem que ele pode passar. E aí isso atrapalha ainda mais o que já não estava bom. Com certeza, Elda. Olha que tristeza. Então a gente vê um estigma muito grande ainda que persiste, apesar de estar diminuindo. A gente pode ver justamente, especialmente posteriormente à pandemia, a gente pode ver que esse estigma ele está caindo um pouco, mas ainda assim a gente vê, como a gente estava falando da questão dessa fixação nessa imagem do eu, ou seja, não pode dizer eu estou sofrendo, eu não posso passar a imagem de que eu tenho problemas. As pessoas não podem passar a imagem de que elas têm problemas. E como não? Como que existe um ser humano em que não tem dificuldades com a vida, em que não tem dificuldades na relação com o outro, com os outros, dificuldades nas relações familiares, no trabalho, como não teria? Pois é, aí daí vem a vergonha de pedir ajuda. Eu não posso dizer que eu fracassei, eu não posso dizer que eu estou com problema. O problema é grave e a gente chega a desfechos que a gente não gosta nem de relatar, né? Exato. Mas vamos dizer, saúde mental é uma coisa que não pode ser deixada em segundo plano. E nesse caso, como você falou ainda agora, a informação é importante. Com certeza, exatamente. Porque é através da informação que as pessoas vão poder, talvez, identificarem mais precocemente quando estão em processos de adoecimento, que não precisem chegar a estados tão graves, que estejam mais abertas e não tão inflexíveis nessa questão de eu não posso aparentar ter problemas. Quanto mais a gente fala que saúde mental é uma questão importante, que é importante que a gente cuide disso, que a gente olhe para isso, que a gente aceite que a vida tem as suas dificuldades, que a gente tem os nossos processos de luto no nosso dia a dia, na nossa história de vida, que não diz respeito só à morte, mas de vários processos que você vai vivenciando, talvez a gente possa expandir um olhar cultural de estar mais aberto para se cuidar nesse sentido. E que as pessoas possam buscar ajuda de uma maneira mais rápida e que possam, assim, trabalhar suas questões. Com essa mensagem eu já não tenho mais nem o que falar. Depois dessa eu não tenho mais nem o que falar. Mas acho que a mensagem é essa. Se você não está se sentindo bem com você, com o outro, procura ajuda, gente. Procura ajuda, é tão normal. É do ser humano, né? A gente não é normal. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente não é
o tal, a gente é o que a gente é e pronto, acabou. Exato, a gente é o que a gente é. Às vezes a gente não aceita o que a gente é, mas aí vem aquele exercício, vamos exercitar, aceitar o que a gente é. Catarina, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre isso, porque um assunto vai puxando o outro, e a gente passaria a manhã inteira, mas muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por dividir todos esses conhecimentos com a gente. Volte sempre, casa sua. Muito obrigada, Elda. Adorei o convite. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui te esperando com muita informação, sempre papo bom como esse e com café quentinho, claro. Mas agora é hora de saber as informações do Parlamento com Ronald II. Bom dia, Ronald. Olá, minha amiga Elda Borges, muito bom dia a você. É sempre uma grande satisfação estar falando com você e com os telespectadores do Café com Notícias. Por aqui pela Rádio Assembleia, a gente segue naquele ritmo intenso também de muito trabalho com o Diário da Manhã no ar. Estamos no intervalo pela 96.9 FM e hoje é um dia de grande expectativa no Parlamento Maranhense, afinal nós sabemos que hoje também é dia de sessão plenária, segunda sessão plenária da semana, viu, Elda Borges? Prevista, você sabe, para começar a partir das 9h30 da manhã, a transmissão é ao vivo, aqui pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia a gente segue dando alguns flashes, comentando alguns pronunciamentos e trazendo toda aquela interação com o que vai acontecendo no plenário do deputado Najib Aikel. Além disso, há uma programação prevista para o âmbito das comissões aqui no Palácio Manuel Beckmann. Veja bem, Comissão de Educação, presidida pelo deputado Ricardo Arruda, e também a Comissão de Saúde, essa presidida pelo deputado Florencio Neto. Há fortes possibilidades de reuniões ordinárias dessas duas comissões aqui no Parlamento Maranhense. A gente tem conversado nos bastidores com o pessoal das consultorias legislativas e com as assessorias, é claro, das comissões. Então há uma sinalização positiva no sentido de acontecer reunião dessas duas comissões. Além disso, também está prevista regimentalmente uma reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Essa ainda não tem confirmação, a gente vai aguardar, é claro, o desenrolar da rotina de atividades desta quarta-feira aqui no Parlamento Maranhense, com toda a cobertura que você já conhece das equipes de comunicação da casa, viu? Deixa eu voltar com você, Elda Borges. Nosso intervalo aqui está acabando, tem muita informação para a população do nosso estado a respeito dos trabalhos no Palácio Manuel Beckmann, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu volto contigo. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.